Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um podcast. Nós estamos falando sobre os 18 valores fundamentais da Jocum e hoje nós vamos falar sobre o valor número 3, que é ouvir a voz de Deus. E para isso nós temos aqui junto o GU. Seja bem-vindo, GU. Mas Obrigado, antes, Vitória. solta a vinheta. Então, GU, seja muito bem-vindo. É uma honra para nós receber você aqui. Obrigado. Você tá bem? Tá tudo certo? Sim, estou bem, sim, graças a Deus. Ah, que bom. Então, nós sabemos que esse é o valor número 3 assim, da Jocum, e ele fala sobre ouvir a voz de Deus. E da nossa história como Jocum, né, nós fomos guiados e direcionados por Deus para estarmos aqui hoje, e desde o início, desde quando Loren teve a visão de Deus, ele ouviu a voz de Deus para tomar decisões, né? E isso é muito interessante dentro da nossa base, da nossa história, da nossa organização mesmo, né? E por que você acha que esse é um valor fundamental para a vida cristã? Vitória, você trazendo um pouco dessa lembrança, né, do Loren, de tudo que aconteceu na nossa história como Jocum, e é muito interessante trazer isso à memória e olhar hoje como nós, né, como cristãos no modo geral, ter essa importância de parar para ouvir a Deus é algo realmente fundamental. A importância disso é para que a nossa vida esteja realmente alinhada com aquilo que Deus tem para cada um de nós. E, além disso, né, nós vemos tantos exemplos na Bíblia que mostram que homens e mulheres pararam mesmo para ouvir Deus, né, tiveram o seu coração inclinado àquilo que Deus estava falando, para poder conquistar lugares, para poder viver aquilo que Deus tinha para cada um deles. Então, é realmente fundamental para a nossa vida cristã termos essa sensibilidade de entender daquilo que Deus tem falado. Porque não é somente o ouvir a Ele, mas também nós temos esse entendimento daquilo que Ele tem falado, né? Assim, como, né? Acho que é a pergunta que todo mundo está fazendo em casa. Como ouvir a Deus, assim? O que a gente precisa de fazer para entender que é Deus que está falando com a gente e, e entender o que Ele está falando com a gente também, né? Eu acho que são duas coisinhas assim. Esse valor de ouvir a Deus, ele está muito alinhado também com os nossos princípios de intercessão, né? Nos nossos princípios de intercessão, nós temos o nosso foco voltado a ouvir Deus, aquilo que Ele tem para o nosso coração, para aquilo que Ele quer compartilhar. Mas até chegar nós falarmos, Deus, nós queremos te ouvir, fala, a gente tem todo um processo de pedir a Deus que Ele sonde nosso coração, pedir a Ele que o Espírito Santo nos lidere. Então, para a gente ouvir a Deus de uma forma muito clara, intencional, nós precisamos estar realmente com o nosso coração limpo diante de Deus, né? Pronto a pedirmos perdão por aquilo que a gente fez de errado, pelos nossos pecados, e entender que somente Ele tem o melhor para falar para a gente. E uma das coisas que às vezes surgem também dentro desse tema sobre ouvir Deus é se qualquer pessoa pode ouvir Deus. E nós sabemos que Deus é um Deus relacional e que qualquer pessoa pode ouvir Deus porque Ele pode falar com qualquer pessoa. Então, às vezes nós nos limitamos a sermos talvez os crentes mais antigos ou alguns crentes, né, eles pensam, eu ouço Deus porque eu estou lá na igreja direto, todos os dias, estou orando lá direto. Mas Deus ele pode se comunicar com qualquer pessoa. Nós vemos na Bíblia mesmo reis que tinham um coração um pouco duros mesmo, e Deus ele se revelava para essas pessoas e elas não tinham a escolha de realmente atender aquilo que Deus estava falando ou não. E Deus ele falava através de profetas, falava através de profecias, e as pessoas eles ouviam isso e falavam e sabiam que era Deus falando, mas escolhiam não atender aquilo que Deus estava falando. E hoje não é diferente. Para nós ouvirmos Deus de uma forma muito clara, é preciso sim nós nos achegarmos a Ele com o nosso coração limpo e pronto para ouvir dele. Porque quando nós falamos até mesmo sobre relacionamento com Deus, a gente fala que não é só de um lado, né? Precisa ter os dois lados. Tanto eu falando como Deus também falando, e ambos escutando.
Então, para a gente ouvir Deus, é preciso realmente se achegar a Ele com o nosso coração limpo, né? Mostrando para Ele quem nós somos. E assim Ele vem falar com a gente. Não tem uma série de coisas que a gente precisa fazer, né? Não é algo dentro de uma caixa. Não é um ritual, né? Não é Assim. ritual, não Aham. é, feche seus olhos para a gente falar com Deus. Porque à medida que a gente está aqui, Deus está falando comigo, Deus está falando com você, Ele pode trazer coisas para a gente. Né? Para quem está assistindo, Deus pode estar falando algo para você. Né? E acho que o mais incrível é nós estarmos sensíveis e querendo ouvir Deus. Né? Então, isso é uma base que a gente precisa ter para ouvir Deus. Sim, eu acho muito interessante que quando eu fiz a minha escola de treinamento discipulado, minha TED, eu tinha na minha cabeça que essa questão de ouvir Deus era uma coisa de ritual mesmo, assim, tipo, eu preciso de Sim, ficar aqui calado por horas e aí ele vai vir falar comigo. Tipo assim, uma coisa, uma parada muito doida. E quando você chega assim na escola e a gente fala muito sobre isso, né? Sobre ouvir a voz de Deus e tudo mais. E aí eu ficava tipo assim, eu não sei até que ponto eu tô ouvindo e a que ponto eu não tô ouvindo, né? E aí eu acho muito interessante essa questão do princípio, dos princípios de intercessão que a gente tem dentro de Jocum, porque tem dois princípios dele que fala calar a voz do meu eu e calar a voz do inimigo. E aí foi muito interessante, porque o obreiro da minha escola, quando eu falei com ele assim, eu tô muito confuso, eu não sei se eu tô ouvindo Deus na hora da intercessão. E aí ele falou comigo assim, olha, mas você calou a sua voz, o que você pensa, e você calou a voz do inimigo, você tá achando que você tá ouvindo a voz de quem agora, né? E aí eu fiquei, assim, muito pensativa com isso. E aí também, dessa questão de segurança e tal, esse meu obreiro foi abrindo meus olhos pra enxergar, tipo assim, você veio aqui tipo assim, como é que você chegou aqui? Você ouviu a Deus para chegar aqui, né? E aí você tem algum tipo de experiência, assim, que marcou a sua vida de tipo, eu ouvi Deus e tomei decisões para fazer e eu cheguei aqui porque eu ouvi a Deus. Você tem algum tipo de experiência assim? Desse tipo? sim, eu tenho sim. Só voltando um pouquinho sobre essa questão da ITED, né? Aham. Porque é uma escola em Jocum que abre muito os nossos olhos para uma vida de simplicidade, de relacionamento com Deus. Então, o ouvir a Deus passa a ser algo muito comum para a gente. A gente vai tomar uma decisão, vamos parar aqui para ouvir Deus sobre o que a gente precisa fazer. Sim. E antes de fazer essa escola também em Jocum, que eu fiz minha escola em 2019, no primeiro semestre, em 2017 eu tinha recebido um convite no ano anterior para me servir como voluntário na base da Jocum, lá de Cabo Verde, na África. E quando eu recebi esse convite, eu fiquei me perguntando o que é que eu vou fazer lá. E Deus aí começou a falar comigo, mas eu não entendia que era Deus falando comigo. Eu fui assim, não, eu vou fazer o que eu sei fazer, que era artesanato, fazer trabalhos manuais com papel. E eu sei que eu mobilizei uma galera para conseguir comprar material para me levar para lá, para Cabo Verde. Chegando lá, fiquei na base da Jocum de Cabo Verde. Eu fiquei um mês lá. E teve momentos de intercessão na base e eu ficava me perguntando, Deus, o que é que eu vou fazer? Porque eu quero realmente fazer algo relevante nesse lugar. Não quero só estar de passagem por aqui. E foi muito bacana porque em uma dessas intercessões Deus falou comigo: olha, você precisa sair e procurar lugares onde eles possam te dar o material que falta para você fazer a oficina lá na comunidade com as mulheres. E depois da intercessão, eu falei para os obreiros da base: olha, eu vou precisar sair, eu vou lá na rua e vou ver se eu consigo os papéis necessários para fazer essa oficina. E eles só falaram: olha, tá, cuidado, você sabe voltar, né, para a base. E eu falei: sei sim. E eu fui, Vitória. Comecei a sair nas ruas, tinha uma rua lá no centro, que era uma rua de muitos comércios, e eu fui entrando nos comércios e perguntando se eles tinham um papel que eles não iriam mais precisar, tipo papel já usado mesmo, de A4, papel de impressão que eles não iam mais precisar. E onde eu chegava, eles falavam que não tinham. E eu sempre, quando eu chegava nesses lugares, eu falava o que eu ia fazer com esse papel, que eu ia fazer um curso, ministrar um curso de artesanato para as mulheres da comunidade chamada Calabaceira. E aí, eu já cansado de ouvir não, não, e eu orando, eu caminhando orando, Deus, você falou, porque era para mim vir, mas ninguém tem, como assim?
eu já estava cansado de receber o não. Sim. E eu passei em frente a um lugar que vendia coisas para informática. E eu passei e senti de entrar lá naquele lugar, mas ao mesmo tempo fiquei assim, mas já levei tanto não aqui nessa rua que eu Mais não um vou. não, né? Mais um Pois é, não. e que eu não quero entrar aí. E aí eu falei assim, não, eu vou mais na frente, que talvez tenha mais alguma coisa. Quando eu cheguei na esquina da rua, eu senti muito forte Deus falando comigo, volta lá, você precisa voltar lá. E eu meio que falei assim, tá, Deus, eu vou voltar lá. Mas se não tiver, eu vou voltar para a base. E aí eu voltei nesse lugar, eu entrei, subi a rampinha, entrei. Tinham 3 vendedores, um estava atendendo, os outros dois estavam meio que de boa lá. E eu fui até eles e eu falei toda a situação. Olha, eu vim aqui, eu estou atrás de papéis, porque a gente precisa para usar nesse projeto lá com a oficina. Eles falam, não, a gente não tem, a gente não tem. E aquele já foi, tipo assim, poxa. E nesse momento, o outro vendedor tinha terminado a sua venda e foi até nós. E ele perguntou o que eu estava precisando e eu expliquei tudo de novo. E quando eu estava terminando de explicar, ele só virou para trás, pegou um pacote muito grande assim e colocou em cima do balcão e falou: Essa folha aqui serve? Aí quando eu toquei na folha, eu vi que era de boa para usar. Uhum. Ele falou assim: Então pode levar tudo. E era, tipo assim, eram folhas A3, que dividindo estavam 4 folhas, assim. A4. E foi muito além do que eu imaginava. E eu comecei a chorar lá. Uhum. E eu falei, olha, Deus te abençoe, muito bom que você pôde doar mesmo esses papéis, a gente vai precisar muito. E naquele momento, quando eu saí da loja com o pacote assim grande no braço, eu saí tão feliz e Deus estava ministrando muito meu coração sobre ouvir Ele, né? E Uhum. sobre confiar naquilo que Ele estava falando comigo. Porque às vezes o ouvir Deus traz coisa muito louca pra gente. Sim. É, uma coisa tão pequena, né? Eu lembro que no prático da minha tese, nós estávamos lá em Boa Vista e a gente tinha que orar mesmo, assim, por coisas que nós estávamos sentindo. Porque a equipe estava se sentindo sem nada para oferecer para os refugiados que estavam chegando. A gente estava muito. Queríamos fazer alguma coisa, mas a gente não conseguia enxergar o que fazer. Uhum. E Deus começou a ministrar no nosso coração que o nosso tempo mesmo com aquelas pessoas, de sentar com elas, de conversar com elas, de orientá-las, né, no local que precisava tirar a documentação, era aquilo que a gente era para fazer. Então, a gente só pôde entender isso quando Deus falou com a gente através desses momentos de oração mesmo. E nosso coração sensível em querer mesmo ouvir a voz dele. Então, a gente precisa muito, nas nossas experiências, de querer mesmo viver essas experiências de ouvir Deus. Que ele vai falar. Não tem. Ele não quer falar com a gente. Ele é um Deus que realmente quer falar com a gente. Uhum. É um Deus de relacionamento, né? Assim, eu acho isso fantástico, né? Porque ele já mostra esse relacionamento dentro da Trindade, por exemplo, que ele já se relaciona entre eles e ainda quer se relacionar com a gente, né? Então acho que isso é o mais incrível. Você quer contar mais alguma experiência que você teve ao ouvir a voz de Deus? Olha, Vitória, quando. Aqui mesmo na Jocum Belo Horizonte, quando eu estava fazendo minha TED, uma das coisas que Deus ele foi trabalhando muito na minha vida foi sobre esse desprender sobre algumas coisas, né? Uhum. E eu lembro que essa parte de finanças era algo que me deixava muito preso. E eu só pude realmente me desprender de algumas coisas relacionadas a finanças quando eu pude parar para ouvir Deus. E foi muito interessante porque eu era muito confrontado sobre essas coisas. A minha segurança estava em ter o dinheiro e assim eu me movia. Uhum. E teve um certo dia que nós estávamos na manhã e nós estávamos orando na intercessão e Deus falou, olha, Deus me deu uma palavra sobre, naquele momento que ele estava na tempestade, Jesus estava com os discípulos no barco e ele falava para Pedro para ele caminhar em direção a Jesus, né? Uhum. E nessa palavra Deus ele me chamava mesmo a sair do barco dessa confiança que eu tinha no dinheiro. E à medida que Deus ia falando comigo, eu ia entendendo isso, porque eu pedia muito a Deus o entendimento das coisas que ele falava comigo. Eu não queria Sim. só ter algo vago, assim, não, Deus falou isso.
mas eu não sabia realmente de fato o que era para fazer. Mas foi o falar dele nesse dia foi muito prático. Ele falou: olha, você precisa sair do lugar que você estava, lugar que eu estava. Uhum. E na mesma hora, a liderança, né, a Wanda, ela falou: se você precisa sair do seu lugar, saia. Então, na mesma hora, eu testificou daquilo que Deus estava falando mesmo comigo. E eu precisei realmente sair do lugar que eu estava, no ato profético mesmo, de sair e deixar tudo aquilo para trás. Então, a partir daquele momento que Deus foi falando comigo sobre minhas finanças, sobre, olha, você não precisa se segurar nisso. Ele não é o seu Deus. Eu sou o seu Deus. E Deus ele foi ministrando muito no meu coração, ao ponto de hoje eu olhar para as minhas finanças e falar que não são totalmente minhas, Uhum. né? É Deus que me ajuda a administrar elas. E eu não posso me mover por quanto que eu tenho no meu bolso, né? Acho que o Erlon, até mesmo, ele fala muito sobre isso. Olha, Deus, você não se move por quanto que você tem no bolso, mas você precisa crer que Deus ele é aquele que provê todas as coisas. Uhum. E todas essas falas que Deus me trouxe durante a minha TED, hoje eu olho para mim e falo assim, nossa, eu só estou aqui por conta de uma palavra que Deus me deu. Então, eu acredito que cada um de nós, como cristãos, nós precisamos ter uma palavra que Deus ele realmente fala nos nossos corações. Uhum. Nós precisamos ouvir Deus diariamente, sim, mas tem palavras que são por nosso realmente para exercer o nosso propósito. Então, se hoje eu estou aqui desempenhando aquilo que eu tenho feito, é porque Deus falou uma palavra. A Vitória está aqui hoje porque ela tem uma palavra de Deus. Então, todos nós, como cristãos, nós precisamos buscar essa palavra rema, né? É uma palavra que Deus nos dá um norte para seguir. Então, todas as experiências que eu vivi até hoje, de ouvir Deus, antes mesmo de entender que era Deus falando, né? Porque eu cresci na igreja, Vitória, ouvindo que Deus falava através da palavra, através de uma pessoa, através de uma canção, mas não que ele falava de forma tão pessoal. Então, eu acho que isso faltou na minha educação cristã, né, à medida que eu ia crescendo. Uhum. Então, sempre eu ouvia, não, Deus fala através da palavra, Deus fala... É como se Deus sempre precisasse de algo, de um meio para falar com a gente. Mas ele não precisa. Ele pode simplesmente falar comigo, falar com a E gente, ele pode falar diretamente, né? Assim, diretamente, sem barreira nenhuma. Então, quando eu falo sobre ouvir a voz de Deus, vem muito primeiramente de Deus pessoal, Uhum. né? E depois, sim, através da palavra de Deus, ele vem falar com a gente, através de alguém que está ministrando alguma coisa, de uma canção, ele fala com a gente, até mesmo no contemplar das coisas ao nosso redor, Deus ele fala, né? Então, essas experiências que eu vivi com Deus, antes mesmo de estar na missão, foram coisas muito chaves assim para mim. Eu lembro que até mesmo antes de estar na missão mesmo, eu tinha feito um concurso para a Marinha e quando eu já estava na Marinha no primeiro ano, eu ficava perguntando: Deus, por que eu estou aqui? Claro que eu tinha escolhido estar lá, né? Sim. Mas Deus ele fala: olha, Gil, você tem um desejo de ser missionário, então começa por aqui. E tinha sempre uma janela no quartel que dava para o trilho do trem, e às noites, eu ia para lá para orar. E eu ficava na janela, olhando o céu, e ficava falando com Deus. E foi muito bacana, assim, ouvir de Deus o que Ele queria para minha vida. E desde então, daquele momento, eu buscava ouvir Deus da minha forma que eu pensava naquela época, né, que era só através da palavra, ou de buscar em alguém. Hoje já é um pouco mais diferente. Hoje eu já entendo que até mesmo no silêncio Deus está falando comigo. Na quietude assim das coisas, Deus ele fala comigo. Então, e isso é muito bom. Quando você já consegue, no relacionamento com Deus, você já consegue perceber qual a melhor forma de você ouvir Deus, né? É nesse silêncio, é nessa quietude, que eu consigo parar e ouvir Deus de uma forma melhor, mais clara. Eu acho que com essa sua fala, eu queria te pedir para que você encorajasse, né, a galera que está nos ouvindo a buscar esses momentos para entender melhor como é que Deus está falando com eles, assim.
Dá uma palavra de encorajamento para eles, como ouvir a voz de Deus, assim. É muito simples, gente. Como eu falei no início, é você realmente ter o desejo e a disposição de querer ouvir Deus, né? Querer ouvir as novidades que Ele tem para a gente, né? Para você. Então, tudo aquilo que você for fazer, realmente dá uma parada e pergunta a Deus, Deus, como que você quer que eu faça isso? É realmente para mim fazer isso? E você esperar que Ele fale com você, né? É você realmente já chegar a Ele e falar, Deus, olha, meu coração está assim, eu estou dessa forma e eu preciso realmente te ouvir. Eu preciso entender aquilo que você está falando comigo. E assim, à medida que ele vai falando, você vai agindo e você vai fazendo as coisas conforme aquilo que ele tem falado. Então, não endureça o coração em falar que Deus ele só fala de uma forma, mas que você esteja aberto realmente para perceber Deus no todo, né? Ao seu lado, no outro, em tudo. Nos pequenos detalhes, Deus ele está muitas vezes falando com a gente. Então, que você possa perceber essas coisas ao seu redor e perceber o que Deus tem falado com você. Às vezes a gente não consegue destrinchar tudo e aí Deus ele apresenta uma outra pessoa para que a gente possa nos fazer, nos ajudar a entender. Então, fique atento também a essas pessoas que chegam na caminhada, que te fazem te alavancar, né, para você poder perceber aquilo que Deus tem falado para você. Você pode orar para a gente, Gil? Vamos orar sim. Deus, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por você ser um Deus tão relacional e tão pessoal com a gente. Ser um Deus que fala, que não fica parado e quietinho na sua, mas é um Deus que ama realmente nos apontar o caminho. Eu oro para que cada uma dessas pessoas que tem sido alcançadas por esse podcast, elas possam se sentir sensíveis mesmo e o coração muito aberto a ouvir você. Eu oro para que as coisas que você já tem compartilhado com cada uma delas possam realmente ser ouvidas por eles e também ser colocadas em práticas. Deus, que nós possamos nos manter atentos àquilo que você tem falado com a gente, como igreja no Brasil também. Nós oramos para que nosso coração esteja alinhado com o teu diante de tudo aquilo que você fala com a gente. Muito obrigado por ser um Deus tão próximo, um Deus tão pessoal. Obrigado por não estarmos dentro de uma caixa, mas sermos livres em você para podermos te ouvir a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar. Obrigado por essa liberdade mesmo no Espírito de nós podermos te ouvir. Que esse valor, Senhor, seja cada vez mais enraizado nas nossas vidas, como cristãos, como pessoas, porque eu entendo que qualquer pessoa pode te ouvir, mas aqueles que realmente têm o coração prontos a querer te ouvir, são esses que vão dar passos de fé, passos em direção àquilo que você fala, né? Passos de obediência. Então, Deus, que nós possamos ser também agentes que vão gerar essa vontade nas pessoas, de quererem parar para te ouvir, de quererem te conhecer, porque nós realmente só te conhecemos mais quando nós ouvimos sobre você, ouvimos sobre você de você mesmo, né, na verdade. Então, muito obrigado, Pai. Obrigado por ser um Deus tão próximo a gente e a falar com a gente. Amém. Amém. Gil, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. Esteja sempre aberta aí para mais convites. Amém. E muito obrigada a você que está assistindo a gente e ouvindo também. E esse foi mais um vídeo dos 18 valores da Jocum. E até o próximo. Tchau, tchau.